Olá pessoal, o TCC, né, meus alunos que estão fazendo TCC, nos polos de Venda Nova e Cachoeiro. Eu estou gravando esse vídeo para vocês, para a gente dar continuidade nas atividades do TCC. Tá? Não sei se vocês chegaram a ver, eu já dei eu coloquei alguns materiais na plataforma da disciplina de TCC, especificamente para vocês, né, que só vocês que conseguem ver. Então eu já acrescentei aqui orientações gerais, aonde que tem um template, que é um arquivo do Word já com toda a formatação, tamanho de página, tamanho de fonte, tipo de fonte, essas coisas básicas, e também os capítulos que terão que ter em cada um dos TCCs, no 1 e no 2. E também coloquei dois trabalhos, dois livretos que a biblioteca da UFES publica, que estabelecem normas e regras de escrita de trabalhos científicos. Algumas coisas eu sigo bem ao pé da letra, outras coisas não tanto, porque são recomendações, não são coisas impositivas, que eu acho que tem algumas coisas, até por uma questão de apresentação, às vezes eu não gosto muito dessas normas, mas principalmente norma de citação de trabalhos que você usa num trabalho científico. Essas orientações são muito importantes. O que tem que ter um trabalho científico? Então esse arquivo que já foi postado, ele tem todas essas, já contempla várias dessas coisas. Mais embaixo aqui eu coloquei os 3 artigos importantes para o referencial teórico do nosso trabalho. Quer dizer, nós vamos desenvolver alguma coisa com alguma orientação teórica, né? Nós vamos desenvolver um trabalho TCC com alguma orientação teórica. Basicamente, são esses 2 capítulos, né, que você já conhece, da aprendizagem significativa da motivação para aprender, o artigo do Mazur e do Araújo sobre o método de instrução pelos colegas, e mais adiante também eu vou colocar um capítulo específico desse livro aqui, do Atividades Experimentais do Ensino de Física, que será bem útil também para orientar as atividades do TCC. Mas aqui embaixo tem algumas datas limite. É importante ressaltar, né? A data limite do dia 30 de novembro é para o referencial teórico, e as datas do dia 15 de dezembro é para os capítulos de metodologia e introdução, que é basicamente o TCC 1, tá certo? E veja bem, essas datas, como está falando o nome, data limite, não quer dizer que vocês têm que me entregar isso no dia 30, tem que entregar antes, por quê? Para a gente ir fazendo aquele processo de ajuste, de refinamento. Olha, isso aqui não ficou legal, volta, acerta isso e tal. Então o motivo de eu gravar essas orientações para vocês é para vocês darem continuidade na escrita, né, darem continuidade na elaboração dos procedimentos do TCC, para que a gente chegue nessas datas aqui já com o capítulo pronto, tá? Já com todos os ajustes e todas as correções que forem necessárias. Bom, então agora olhando aqui para esse arquivo do Word que eu fiz para ter o acompanhamento do TCC, é uma parte inicial aqui com algumas orientações básicas, depois vocês dão uma lida. Aonde tiver a fonte em vermelho são informações específicas do trabalho, tais como o título, o nome das pessoas e tudo mais. As orientações em azul são orientações sobre o conteúdo, o que tem que ter em cada capítulo, e em verde são as datas. Tá? Então aqui eu vou passar bem rápido, vocês têm esse arquivo aí na plataforma, tem todas as partes que são essenciais do trabalho, né? Resumo, abstract, aí tem a introdução, o referencial teórico e a metodologia, dividido já em subcapítulos, em subseções, né? Que é o que vocês vão ter que entregar efetivamente no TCC1. A parte de análise de dados e conclusão já é TCC2. Só a parte de bibliografia, que também referências bibliográficas que vocês usarem no 1 já tem que ir citando aqui. Então, agora vamos concentrar no que interessa aqui, que é a escrita. O que vocês têm que fazer agora? Então, qual é o próximo passo? É o referencial teórico e a metodologia. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que vocês vão fazer isso? Nós vamos fazer esses 2 capítulos mais ou menos em paralelo, tá? A minha ideia é o seguinte: primeira coisa, vocês já definiram o tema que vocês vão abordar no TCC? Ou seja, qual assunto da física vocês vão abordar lá no ano que vem, né? Nas aulas do ano que vem?
Lembra que a gente conversou isso no dia do encontro no polo, né? Quer dizer, vai ser cinemática, vai ser dinâmica, vai ser conservação de energia, conservação de momento, ou até alguma coisa de física 2, física 3, termodinâmica, eletromagnetismo. Eu deixei isso aí para vocês fazerem e vocês está na hora de fazer, tá? Em que escola que vai aplicar, quantos alunos são, quantas aulas vocês vão ter disponíveis para aplicar esse material, porque o quantitativo de aulas disponíveis, que tem que ser de acordo com o currículo da escola, é o que vai definir quantas aulas vocês vão ter que preparar, tá? E aí agora vem a segunda parte, né? Definido isso, vamos começar a trabalhar. Como que a gente vai trabalhar? Fazendo uma leitura das recomendações teóricas e ao mesmo tempo desenvolvendo o trabalho, desenvolvendo esse plano de atividades. Então, como o plano de atividades tem que levar em consideração as recomendações teóricas, as orientações teóricas, que orientações são essas? Vamos relembrar. Tem que levar em consideração o que o aluno já sabe. Uma maneira de fazer isso: ler as concepções prévias dos alunos sobre aquele assunto que você vai trabalhar, e a outra coisa é dar um texto curto para o aluno ler e vai te dizer quais são as dificuldades que ele teve. Isso pode orientar o seu trabalho em sala de aula. Segunda coisa importante: o uso de diferentes recursos, por isso que tem que preparar experimentos, vídeos, simulações e outras coisas mais. Terceira coisa importante: definir desafios para eles, propor para eles realizarem desafios. Quarta coisa importante: promover consolidação de conteúdos, desenvolver testes conceituais, naquela perspectiva do método de instrução pelos colegas. Quinta coisa importante: avaliar numa perspectiva formativa e recursiva, caso seja possível, na escola que vocês vão aplicar o material. E a sexta coisa importante é observar como que você reage às demandas do seu aluno. Se o aluno te faz uma pergunta, como é que você reage? Se for uma afirmativa correta, como é que você reage? Você tem que elogiar, mas também não pode elogiar qualquer coisa, porque senão perde o sentido. Se for alguma coisa errada que ele está te afirmando, você tem a obrigação de corrigir, mas ao mesmo tempo indicar qual é o caminho correto para aquela demanda do aluno, tá? Então, por isso que eu estou dizendo que vocês vão ter que ler para relembrar esses aspectos teóricos. Isso é o que vai interessar. São essas 6 coisas, a descrição disso lá no referencial teórico que interessa. Então, a leitura daqueles materiais tem que ser a síntese de vocês dessas 6 recomendações para o professor. É isso que interessa no referencial teórico. Ao mesmo tempo, como vocês vão lendo isso tem que se refletir na hora de desenvolver o plano de atividades. Vocês têm um livro-texto, vai ter um professor, né, que pode ser que algum grupo seja, o professor seja do próprio grupo, ou pode ser que seja o tutor presencial, que seja o professor, que a gente meio que já conversou sobre isso também. Tem que ver qual livro que o professor usa e tem que fazer uma análise nesse livro primeiro, para ver, talvez o livro já tenha proposição de experimentos, talvez ele já tenha proposição de desafios, talvez alguns exercícios dele já possam ser utilizados como testes conceituais. Então o que já tiver no livro a gente vai aproveitar. O que não tiver no livro vocês vão acrescentar de modo a cumprir essas 6 etapas. Tá? Então essas 2 coisas têm que ir sendo feitas em paralelo. Então, escrever o referencial teórico, enfocando essas 6 coisas que eu acabei de falar, e ao mesmo tempo preparar esse plano de atividades a partir de uma análise do livro-texto. O que o livro-texto já tem, vocês relatam: olha, isso aqui o livro já tem, isso aqui não precisa preparar, tá faltando isso. Então isso aqui é o que a gente vai ter que preparar como esse plano complementar de atividades, que seria uma parte importante do capítulo de metodologia. As outras partes importantes é definir o objetivo, definir quantos alunos, como é que é a escola que você vai aplicar, tem que descrever isso. Quais instrumentos a gente vai usar para poder avaliar o que a gente está fazendo. Isso aí não se preocupem ainda. O que a gente costuma usar é o quê? As próprias provas, tá certo? As avaliações que o professor usa para ver o desempenho dos alunos. A gente tem um questionário já mais ou menos bem simples, mas padronizado, que a gente tem usado com bastante sucesso, que é para ouvir a opinião deles, o que eles gostaram, o que eles não gostaram, e mais alguns detalhes. E as anotações de vocês, né, à medida que vocês participam dessas aulas, vocês vão anotando aquilo que vocês observaram lá de aspectos positivos e negativos sobre a aplicação desse material, tá bom? Então vamos começar a trabalhar, e agora, a partir desse momento, eu espero que vocês já comecem a gente intensifique as interações, pode ser via plataforma ou aqueles grupos de WhatsApp que eu já criei,
tá certo? A gente tem que intensificar essas interações para que a coisa comece a fluir e vocês escrevam realmente isso dentro dos prazos estabelecidos, tá bom? Então é isso, espero aí, se tiverem dúvida também, alguma orientação dessa que eu falei aqui bem rápido, também pode perguntar e eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu!